Pronto, a gente já viu um pouco sobre a formação de estuários, né, as 4 formas que do surgimento, do ponto de vista da geologia, né, de estuários. Vamos ver agora um pouquinho como a água circula. Vamos ver um pouquinho primeiro em região costeira, algo bem próximo da gente. Então, antes de eu ser efetivado como professor aqui, eu fiz algumas consultorias, quer dizer, isso aqui tem bastante tempo, já tem mais de 20 anos, e eu fiz uma descoberta bem interessante, certo? Eu estava fazendo prospecção de áreas para carcinocultura e, ao final das contas, acabei propondo um outro negócio, fiz todo um plano de negócio, projeções, etc. Mas não de carcinocultura, porque as áreas ou eram protegidas pelo meio ambiente, ou eram áreas indígenas, ou área de manguezal, enfim, estava muito difícil conseguir uma área extensa, né, para fazer uma fazenda de engorda de camarões. E eu fiz a proposta, então, ao empresário que estava querendo entrar nesse ramo, de não fazer uma fazenda de engorda, mas um laboratório de criação de larvas de camarão. Projetando que haveria demanda por conta do crescimento do mercado, etc. E eu comecei a buscar, aliás, era um empresário bem abastado, digamos assim, né? Ele chegou a fretar um avião e o piloto arrancou uma portinha, assim, eu fiquei pendurado pelo cinto de segurança, tirando fotos das regiões costeiras de interesse. E depois de feita essa prospecção aérea, né, eu fui para a água mesmo, né? Peguei um barco e comecei a analisar. E um local que me chamou muito a atenção foi em frente à Lucena, na praia de Fagundes, para ser mais preciso, onde haviam vários lotes à disposição. Com 2 ou 3 lotes dá para fazer um bom laboratório de criação de camarão, de larvas de camarão, né? Fazer a reprodução deles em laboratório. E daí vendia as larvas para os fazendeiros que só fazem a engorda do camarão. E uma preocupação que a gente tem com o cultivo dos adultos para a reprodução, né, é ter água bem salgada, porque a maturação do camarão acontece em alto mar. E a reprodução daí acontece em águas menos salgadas, né? E eu fui ver aí a distância que eu tinha da praia, que no caso aqui está à esquerda, né, até o mar aberto. Então comecei lá no mar aberto, comecei a fazer medições de salinidade, temperatura, etc. E daí encontrei a barreira de corais, que tem lá em Fagundes também, como tem em Cabedelo. E dentro, entre a barreira de corais e a praia, eu encontrei água salgada represada. O que foi uma surpresa, eu imaginei que a água do rio Paraíba corresse aqui por dentro, mas não, ele corre por fora da barreira. Tá vendo? Salinidades aqui próxima de zero correndo por fora da barreira de corais. Isso já me diz uma coisa sobre esses corais. Esses corais têm tolerância a baixa salinidade. Tá? Não é uma espécie como aquelas do Caribe, onde a salinidade nunca muda. As nossas espécies devem ter alguma tolerância também à água muito rica em nutrientes, água turva, o que não acontece no Caribe. Então, para efeitos do cultivo de camarão, eu não precisaria colocar um duto até o outro lado da barreira de corais. Bastaria aqui no mar de dentro, o que seria uma grande economia em termos de infraestrutura. Aqui a gente vê o diagrama TS da Praia do Fagundes, né? Sempre o diagrama TS, mostrando águas salgadas aqui junto
no mar de dentro, né, no fundo. E se eu quiser águas mais doces, eu posso pegar direto na praia aqui, ó. Água bem doce. Nunca vou precisar ir até o mar aberto, o mar de fora. O que torna aquele local estrategicamente muito importante, muito interessante para a aquacultura, porque não só camarão, mas outras espécies marinhas, né, tem esse processo de dos adultos amadurecerem sexualmente em água salgada em mar aberto e depois retornam para o continente ou para estuários. Não sei se você sabe, mas essa espécie que é cultivada no Brasil, o camarão de fazenda, assim, ela veio do Pacífico, entre o México e a Venezuela, mais ou menos. Quer dizer, uma espécie bem tropical que ocorria no Pacífico, mas que agora já se espalhou por todo o Brasil. Os tanques vivem arrebentando, essas espécies entram na natureza direto. Eu não sei, inclusive, se elas não estão se reproduzindo e competindo com espécies nativas. Isso ninguém parou para estudar ainda. Mas é isso. Então, a circulação da região costeira em Fagundes é algo bem especial. O rio corre por fora da, da barreira de corais. Vamos ver como é que acontece a diluição da água do rio nos estuários. Existem 4 maneiras possíveis disso acontecer. Aqui na imagem A, nós temos de um lado o rio, do outro lado a barra, que é quando o estuário se abre para o mar, para a região costeira, né? E a gente vai ver que a salinidade da superfície até o fundo é sempre igual, certo? Por que isso? Porque muitas vezes porque o estuário é raso e não dá a possibilidade de formação de camadas com salinidade diferente. Ou porque a ação dos ventos é muito grande e a água está sendo misturada o tempo todo, então a diluição acontece dessa forma, certo? Do rio para a barra, a salinidade vai aumentando, mas a coluna de água é sempre com a mesma salinidade, da superfície até o fundo. E toda essa água vai correndo devagarinho em direção à barra. Na situação B, nós temos um estuário que a gente chama de parcialmente estratificado. E por que isso? Porque se a gente fizer uma amostragem da superfície até o fundo, a gente vai ver mudança de salinidade. Como a água do rio é doce, a salinidade da água do mar é diluída, então é diminuída. Então nós vamos ter que a água do rio, a água mais doce, tende a correr pela superfície. E pelo fundo existe a tendência da entrada da água do mar, certo? O rio se mistura pela superfície e a água do mar se mistura pelo fundo. E aí é fácil lembrar, parcialmente estratificado. Se você faz uma amostragem da superfície até o fundo, a salinidade na superfície é menor que no fundo, sempre. Ok? Então aí já temos 2 tipos de circulação de estuários. Vamos para mais outros 2. Aqui no C, nós temos um estuário que é altamente estratificado, de novo, ou porque não tem muito vento, não tem muita onda, as marés não são muito fortes, ou porque é um estuário profundo. Então existe a possibilidade de termos água com salinidade marinha por quase toda a extensão do estuário, tá? E a diluição vai acontecendo pela superfície. Então, num estuário altamente estratificado, se você fizer uma amostragem da superfície até o fundo, você vai ter água diluída na superfície e água marinha no fundo, certo? E é assim que acontece. E um outro tipo bastante comum, geralmente em estuários pequenos, como esses que a gente tem aqui, formando Maceiose, rio, como é que é o nome do rio? Graú, enfim, tem vários por aqui. Nós vamos ter esse tipo de configuração ou distribuição de salinidade, certo? O que a gente chama de cunha salina,
que dá o nome a esse tipo de estuário tipo cunha salina. Quando a maré enche, ela enche prioritariamente pelo fundo, porque a água do mar é mais densa, certo? Formando essa cunha. E o rio, na sua vazão, diluindo a água, né? A água menos densa, vai se espalhando pela superfície. Ok? Então, muito rapidamente, esses são os 4 tipos de circulação de estuários, ou classificação através do processo de diluição, de como acontece a diluição. Tá? Então, verticalmente misturado, salinidade igual de cima até embaixo, parcialmente estratificado, quer dizer, a salinidade é mais baixa na superfície do que no fundo. Depois, o altamente estratificado, onde a salinidade do fundo é a da água do mar, na superfície é onde acontece a diluição. E a cunha salina. Acho que é bem facinho de entender esses processos. E agora vamos aqui para um outro resuminho. Acontece que os estuários não funcionam sempre da mesma forma o ano inteiro. Deixa eu molhar a garganta. Às vezes ele é altamente estratificado, às vezes ele é parcialmente misturado, e assim por diante. Vai depender também da quantidade de chuvas, certo? Da quantidade de água que está deixando o continente, entrando no estuário. Então, nós temos alguns exemplos que são clássicos, e aqui nessa coluna, aqui do ladinho, nós temos a frequência com que isso acontece. Então, uma forma clássica é o altamente estratificado, certo? A água do mar entra pelo fundo, vai se diluindo e saindo pela superfície. Existem formas reversas. Quando que isso acontece? Olha, a água do mar entrando pela superfície, se misturando com a água do rio e saindo pelo fundo. Quando tem água de geleira, águas muito frias vindo do continente, mistura com água do mar, que tem uma temperatura maior, por isso está na superfície, tá? E aí nós temos a condição de circulação reversa. Isso acontece em 21% dos estuários. De novo, não quer dizer que isso aconteça o ano inteiro. E aí tem de 3 camadas, veja só, geralmente estuários muito profundos, onde você pode pegar águas que estão abaixo da termoclina, subindo pelo fundo, águas que estão acima, tá? Então, nós vamos ter uma diluição pelo meio do estuário. Isso é muito raro. Veja que 1% dos casos estudados apresentou esse tipo de circulação. E também o reverso, né? A água do mar entrando pelo meio e aí se dividindo aí em 2 direções, 7%. Água de descarga, isso aqui seria a representação do rio Amazonas, do estuário do Amazonas, certo? A água do mar simplesmente não tem chance de entrar no estuário, a mistura acontece em mar aberto, e aqui em rios com fluxo muito pequeno, nós vamos ter água do mar banhando boa parte do estuário. A água do rio, com vazão pequena, fica represadinha lá na calha do rio, né? E a mudança de salinidade acontece na calha do rio mesmo, o gradiente de salinidade. Então, deu para ver por aqui que uma característica de todo estuário é esse gradiente de salinidade, da água do rio até o mar, e a forma como isso acontece vai definir muito dos processos biológicos e da própria capacidade de produção biológica de cada estuário. Bem, a gente pode ver os estuários também em relação ao seu balanço hídrico. Existem alguns estuários que são ditos positivos, onde o volume de água doce que entra pelo rio é maior do que a evaporação. Então, acontece lá processos de diluição normal, o gradiente de salinidade vai aumentar do rio em direção à barra. Perdão. Agora, existem outros estuários onde a superfície do estuário é tão grande, o volume de água doce é tão pequeno,
porque a evaporação é maior do que o volume do rio, certo? O estuário mais perde água do que recebe através do rio, mais perde água para a atmosfera do que recebe pelo rio. E aí o que acontece é que a gente vai ter estuários hipersalinos, ou estuários com salinidade mais alta que a do mar adjacente, como é o caso ali nessa representação da Lagoa de Araruama, certo? A quantidade de água que entra, doce que entra aí é muito pequena, a evaporação é muito intensa e a salinidade vai aumentando, chega a 38, 39, 40. Poucas espécies conseguem viver nessa salinidade, inclusive é muito bom de nadar aí porque a água você boia mais fácil. Ok? Isso é fácil de entender, né, pessoal? E agora vamos ver um assunto que é bem importante para efeitos de gestão de estuário. Eu já falei em algum momento lá no futuro, nas aulas sobre o futuro da sonografia, sobre sensoramento remoto em tempo real, né? E um dos assuntos que esses modelos levam em conta é justamente isso, o que a gente chama de excursão de maré, certo? Essa excursão de maré é típica de determinados estuários e varia com as estações do ano, com as chuvas. Quando tem maior precipitação, a excursão é mais longa. Quando a precipitação é menor, a excursão é menor. Enfim, é mais ou menos assim que funciona. Então, vamos ter aqui um derrame de óleo nessa posição de partida aqui, certo? Ou um cardume de uma desova de, sei lá, de algum peixe ou de algum camarão. Então, ao longo da maré vazante, esse cardume ou esses ovos, né, ou larva, seja o que for, vai chegar até uma certa altura do estuário. Mas daí a maré começa a subir de novo e esse cardume, então, ou seja lá o que for que tiver na água, vai começar a subir o estuário de novo e vai chegar até um certo ponto. A diferença entre o ponto inicial e o ponto final, né, da excursão, aliás, desse passeio da água, né, é o que nós chamamos justamente de excursão de maré, certo? Essa diferença que está representada aqui é justamente o aporte do rio. É o que o rio jogou no estuário desde que começou a vazar a maré e retornou a maré cheia, certo? Então, a excursão de maré líquida, a excursão de maré total e a excursão líquida, ok? Isso é bem fácil de calcular depois que a gente aprendeu um pouquinho lá sobre marés, né, como é que funcionam os ciclos de marés, né? E é possível calcular, dependendo da fase da Lua, como estão as marés, em quanto tempo um derrame de óleo que acontece aqui, por exemplo, vai chegar até a Barra, quantas marés serão necessárias para expulsar esse material de dentro do estuário. Imaginando que não vai ficar tudo nas margens também, né? Então, vocês podem imaginar que essa excursão de maré líquida também é a quantidade de água que foi bombeada para fora do estuário em cada ciclo de maré, tá? Isso tudo aqui vai sendo empurrado, em cada maré vazante vai esse tanto de água para fora. Isso pode ser calculado, a quantidade de nutrientes pode ser calculado, você pode prever a produção primária, pode ver também diluição de poluentes, enfim, tem várias consequências desse simples fenômeno que é a excursão de maré. Aqui a gente vai dar uma olhadinha no particular de novo. Isso aqui foi feito por um estudante do PET da física, logo que eu cheguei aqui, isso em 98, e ele porque queria ser oceanógrafo, eu tentei explicar para ele, mas eu sou oceanógrafo biólogo,
mas ele tanto fez, tá bom, vamos fazer um negócio, e o trabalho dele foi muito premiado nessas, tirou o primeiro lugar aí nos ENICs, né, nos eventos de iniciação científica. Eu só sei que ele foi parar no Instituto de Física Teórica em São Paulo. O garoto era realmente um gênio. Mas com os equipamentos toscos que a gente tinha na época, a gente conseguiu ver como é que acontecia a entrada e saída de água na virada de maré, né, ali entre o Porto de Cabedelo e Costinha. Mais ou menos aquele trajeto que o barco-ônibus faz. Aliás, eu adoro barco-ônibus. Já andaram de barco-ônibus? Já viram um? Nunca andaram de barco? Ah, isso é um negócio muito legal. Se um dia vocês forem até Cabedelo, não deixem de dar uma volta de barco-ônibus. Sei lá, vai ter Forte Velho em volta. Tem uma ilha bem bonita lá em Forte Velho, com muita mata para caminhada. Enfim. Mas o que a gente reparou? No final da maré baixa, a gente viu que a água... deixa eu ver se é essa imagem mesmo. Figura 1, final da maré baixa. A gente viu que a água do mar ainda estava presente no fundo. E a água doce estava correndo aqui junto ao porto de Cabedelo. Certo? E quando chega a virada da maré, quando começa a encher, a água começa a entrar aqui por essa região. Por quê? Porque a região costeira tem essa profundidade aqui, ó, certo? De 2 metros, 4 metros, o mar de dentro ali, por onde entra a água. Então a água salgada começa a entrar por essa região, meio, mais ou menos metade do canal. E enquanto a água começa a entrar, aqui temos água do estuário, esse azul mais pálido aqui, nós vemos que a água do rio começa a correr junto à costinha, certo? E mesmo quando a maré já está enchendo bastante, ainda tem água do rio correndo aqui por costinha, certo? O que a gente aprendeu com isso, né? Que costinha é um ponto que seria mais ou menos o ralo de uma grande piscina. Toda a água que entra nessa piscina um dia vai passar por esse ralo, o que é um grande problema para a costinha, que a gente verificou depois, inclusive com turmas de turismo. Eu pegava alunos de turismo e fazia, como é que era o nome da operação? Pente fino, né? A gente dava um saco de lixo de 30 litros para cada aluno e a gente fazia uma linha perpendicular à praia e íamos caminhando. A gente via que rapidamente, muito rapidamente mesmo, os sacos ficavam cheios de lixo. E, considerando lixo, somente pedaços de plástico, alguma coisa industrializada, pedaços de madeira, mesmo madeira de construção, a gente não considerava lixo. Pedaços de madeira de barco também não era lixo. Agora, isopor, material de pesca em geral, sacos plásticos, havaianas velhas, tubos de garrafas PET, nossa, rapidamente a gente encontrava. E por que isso? Porque alguém que mora lá em São Miguel de Nipibu, na cabeceira do Rio Paraíba, e joga lixo no rio, esse lixo vai passar ali por costinha e o vento vai jogar nas praias. É praticamente impossível manter as praias de costinha limpa. Para que isso acontecesse, seria necessário que todo mundo que mora na beira do Rio Paraíba, seja em João Pessoa, Santa Rita, Bahia, todo mundo teria que parar de jogar plástico no rio. Isso é bem difícil de acontecer, né? Mas enfim, nós temos aqui então, são várias imagens, só coloquei duas, os padrões de circulação na entrada do estuário. Foi o meu primeiro trabalho de
hidrografia pura, sem plâncton, sem nada. Geralmente eu faço hidrografia e plâncton. Aqui mais um pouquinho do nosso estuário, a distribuição de temperatura e salinidade. E olha só, vamos pegar aqui a salinidade para começar, né? Aqui é a Ilha da Restinga, aqui é o Rio da Guia, aqui é a Ilha do Stuart, alguma coisa assim. E nós vemos que aqui na entrada nós temos salinidade variando de 28 a 37. Quando que é 28? Na estação das chuvas. E 37 na estação seca. Tá? Aqui nós temos, na região do Jacaré, mais ou menos, alguns bancos de lama que são usados para exploração de marisco. E quando vem as chuvas fortes, a salinidade cai lá para 16, certo? E os mariscos todos morrem. Tá? Esses bancos de lodo só vão ser recolonizados, só vai crescer marisco de novo quando acaba o período de chuvas, quando vem a estiagem. Tá? Aí temos salinidade de 35. Veja que a salinidade de 37 é bem alta, quando o padrão mundial assim é 34,5 até 35, né? Então a salinidade do nosso estuário é bem alta a maior parte do tempo. E aqui no fundo do estuário temos então salinidades de 14 a 29. E eu acho que a salinidade de 29 aqui no fundo do estuário, onde a gente está praticamente no limite, né, da maré, é bem salgado. É um estuário bem salgado. Significa que o aporte do rio é meio pequeno, né? O Rio Paraíba não é um rio muito forte, não. Aí, pegando esse gancho, tentar explicar um pouquinho até onde vai um estuário. Existem duas correntes de pensamento básicas, né? E todas, uma vem dos físicos, basicamente dos físicos e dos químicos. Para os físicos, o estuário acaba aonde a gente não sente mais o efeito da maré. Tá? Então, você chegou num ponto do rio que não varia com a maré, pronto, ali é o final do estuário. Já para os químicos, o estuário é onde até a gente não encontra mais salinidade. Então, a gente pode ter até maré, mas não tem salinidade. Então, o rio começa ali, olha, acaba ali, o estuário acaba ali também. Começa ali, digamos. E também, ainda por esse critério dos químicos, né, um estuário pode não ter mais maré, mas ainda assim a água é ser saloba, quer dizer, apesar de não ter maré, o estuário continua subindo o rio por conta da diluição da água do mar. Tá? Então, existem esses dois conceitos de onde começa, de fato, um estuário. Para dizer a verdade, eu não descobri como é que funciona aqui o fundo do nosso estuário. Tá aí o espaço aberto para alguém de vocês um dia fazer uma pesquisa desse tipo. E aqui a gente tem, do outro lado, aproveitando só as imagens, que é a variação de temperatura, né? Veja só essa região aqui de Cabedelo, né, e Costinha, as temperaturas variando de 27 a 32. Veja que as temperaturas não mudam muito, certo? Aqui a gente tem águas rasas, talvez tenha um aquecimento maior, e aqui a gente tem muito manguezal. O manguezal é uma esponja de energia, né? Deixa as águas um pouco mais arrefecidas, mas para efeitos da biologia, assim, a variação de temperatura é pouco relevante. O que interessa mesmo, o que determina a distribuição de espécies no estuário do Rio Paraíba é a salinidade, completamente. Tá? Variando de 14 a 37. Esse de 14 a 37 é relativo, né? Porque eu peguei 14 nas chuvas e 37 na estiagem. Mas sei lá, se eu continuasse navegando, se fosse possível navegar, né? O Rio Paraíba está muito assoreado,
Mesmo de canoa, você mal consegue navegar para fazer a amostragem, então o trabalho acaba ficando bastante difícil. Eu teria que ir de carro, pegar muita lama e atoleiro, essas coisas, fica difícil. Vamos lá. Aqui um outro estuário, um estuário gigante, um estuário no sul da Bahia, o estuário de Camamu. E aí eu verifico a aprendizagem, se chegou a algum lugar, né? Vou perguntar primeiro para vocês, qual dessas imagens, a de cima ou a de baixo, representa o período de inverno? E quanto ao tipo de circulação, qual o tipo de estuário que a gente tem aqui? Questão boa para colocar na prova. Pensando. Quantos minutos vocês querem? Sim, faltou um detalhe importante. Esses números que estão representados aí é a salinidade. Qual é a imagem de inverno e que tipo de circulação a gente tem aqui? Lascou geral, não foi não? Então, no inverno chove mais, concordam? Se chove mais, as salinidades são menores. A influência do rio se torna maior. Em que gráfico nós temos as menores salinidades? Gente. Tem alguém ouvindo? Não, acho que não, né? Vamos para frente. Bem, só para ficar no registro do vídeo, esse é um estuário parcialmente estratificado. Se você lembrar, se eu amostrar da superfície até o fundo, eu vou ter a mudança de salinidade. Ok, fiquei meio sem graça agora, vamos adiante. Bem, essa é uma situação que ocorre em todo estuário, que a gente chama de ZTM, ou Zona de Turbidez Máxima. Se você for de barco, você vai perceber uma região do estuário onde a água aparece com um monte de floquinhos beges ou meio esverdeados, né? É onde a matéria orgânica que desce pelo rio começa a aglutinar por processos químicos. Eu não tenho aqui uma lousa branca para fazer os desenhos, mas basicamente a matéria orgânica fica aderida em moléculas coloidais, que são coloidais, que agregam muita água. E quando essas moléculas coloidais, pode ser argila, zinco, magnésio, até sílica, gel, e matéria orgânica agregada, são pequenas partículas, né? Quando elas perdem água em contato com água mais salgada, elas começam a se ligar a umas às outras e formam partículas cada vez maiores. E essas partículas, então, afundam e vão recobrir o fundo dessa parte do estuário. Vai ficar um lodão rico em matéria orgânica. Essa matéria orgânica consome muito oxigênio, né, atividade bacteriana. Pouquíssimas espécies conseguem viver nesse tipo de fundo. Por exemplo, alguns poliquetos, como Tubifex, e, por exemplo, o bagre. O bagre consegue viver em águas com pouca concentração de oxigênio. E um dos motivos para ele conseguir fazer isso, alguém já viu um bagre na vida? Os Não. bagres, os bagres são peixes que não têm escamas. Então as trocas gasosas acontecem não somente nas guelras, mas pela própria superfície do corpo, tá? Então, graças a essa
diferença anatômica, né, os bagres conseguem habitar águas menos oxigenadas. E, bem, com o tempo, essa matéria orgânica aí da zona de turbidez máxima acaba sendo exportada para o estuário, acaba enriquecendo o fitoplâncton, enfim, alimenta boa parte da cadeia trófica ali da região. E o mesmo acontece na região do mar para o estuário. Existe uma região muito pequena onde a salinidade sofre uma redução e alguma matéria orgânica também é depositada fazendo fundos de lodo, né? Aí já são outras espécies por conta da salinidade, coisa e tal. E é menos proeminente, menos intensa do que a ZTM entre o rio e a água do mar. Isso acontece mais ou menos em salinidade de 5, quando passa de 0 para 5, né? Isso começa a acontecer. Bem, aqui sobre a produção dos estuários, vocês podem imaginar o que está escrito, representado nesse gráfico, na realidade é um conceito bem estabelecido, tanto é que esse conceito já vem lá de 1954. Estuários que têm uma taxa de renovação muito grande, tem uma vazão de rio muito grande, ou ele é pequeno e o rio expulsa quase toda a água em cada período de maré, esses estuários não conseguem ter um ecossistema complexo com muitos níveis tróficos. Geralmente tem atividade bacteriana e algas muito pequenas que se reproduzem muito rápido. Somente esse tipo de organismo consegue viver num estuário onde a água está sendo renovada com muita intensidade. Tá? Já estuários que têm um tempo de renovação muito grande, aí nós vamos ter os estuários bastante complexos, com espécies estuarinas de plâncton, de fitoplâncton, de peixes, enfim, todo um ecossistema complexo. O que está mostrado aqui no eixo R, por exemplo, é a taxa de renovação ou de depressão, né, da água. Aqui o 0,5, metade da água do estuário é perdida a cada ciclo de marés. Então a gente só vai ter organismos que têm uma taxa de reprodução, ou um K, né, maior que 1. Consegue dobrar a população no período de 12 horas de um dia, se for uma espécie de fitoplâncton. Ou se for uma bactéria, também consegue dobrar o tamanho da população no prazo de um dia. Acima disso, são espécies muito rápidas na multiplicação, e abaixo disso, então, nós vamos ter espécies que podem levar semanas aí para completar o ciclo reprodutivo. E aqui, quando a gente tem perdão, é desse lado aqui. Opa, multiplicação por ciclo de maré. O K é o coeficiente de reprodução e sim, olha só, por esse conceito aqui, se eu renovo toda a água do estuário em um ciclo de maré, não tem espécie com uma taxa de renovação tão grande que possa habitar ou formar um ecossistema nesse estuário, certo? E aqui a gente tem espécies que podem levar uma semana para se reproduzir e ela vai conseguir permanecer no estuário. Aliás, um dos grandes fundadores aí da sonografia do Brasil, Tom Dias, já foi inclusive presidente do CNPq. Um dos trabalhinhos que ele fez lá no começo da carreira dele, descobriu que um tipo de copépodo, um zooplâncton, navegava no estuário como se fosse balões de ar quente, certo?
Balões de ar quente funcionam mais ou menos assim: o piloto sobe até uma certa camada de ar, que o vento está numa certa direção, depois ele desce ou sobe até uma outra camada de ar, onde tem ventos na direção oposta, e assim ele consegue retornar mais ou menos ao ponto de origem. E esse zooplâncton fazia isso. Ele se reproduzia e emergia, mantinha populações na cabeceira do estuário. À medida que a água ia ficando mais salgada, quando estava bem salgada, a população desse copépodo descia até o fundo e pegava uma carona até a cabeceira do estuário. Isso lá, como é o nome do estuário? São Sebastião, não, lá naquela região, mas enfim. E assim essa população de copépodo mantinha-se dentro do estuário, né, o tempo todo. Inclusive dependendo da quantidade de chuva na região. Aqui, os tipos de movimentos que acontecem em relação ao estuário, né? A gente fala que um organismo é anádromo quando ele faz esse movimento como o pitu e o robalo. Aqui, nesse pontinho, nós temos a reprodução, certo? Então, ovos são lançados na água, esses ovos vão descendo com o rio, vão crescendo, vão maturando, né? E passam a fase juvenil se alimentando no estuário. E aí fazem a migração rio acima, quando acontece a maturidade sexual, e fazem a reprodução. Então, aqui tem dois exemplos: o pitu, que é um crustáceo, né, era muito comum lá no sul da Bahia, onde eu trabalhei, muito apreciado também, e ameaçado de extinção, porque quando eles faziam esse movimento de rio acima, todo mundo saía pescar. Quem era pescador, quem era morador, todo mundo estava demandando alimentos, né? Tinha uma pobreza muito grande lá por conta da vassoura de bruxa, que atacou as plantações de cacau. Então, sobrava muito pouco pitu para terminar a reprodução e manter a população, né? Ao contrário do pitu e do robalo, nós temos os organismos catádromos, ou que fazem o movimento catádromo, que é justamente o contrário. Aqui, de novo, onde acontece a reprodução, ovos e larvas são liberados em mar aberto, e à medida que esses organismos vão crescendo, vão procurando o estuário. É incrível que algumas espécies de crustáceo, como alguns camarões, reconhecem o estuário de onde vieram seus parentes, né? E voltam para o mesmo lugar de onde seus parentes nasceram ou vieram, né? Passam a fase juvenil no estuário, se alimentando, coletando energia, né, acumulando energia, e depois fazem a migração em mar aberto para a reprodução. E existe esse aqui que não tem nome algum, esse tipo de movimento, mas são organismos que vivem dentro do estuário, né, se reproduzem perto da barra do estuário, com a salinidade mais alta, e depois passam a fase juvenil na parte do estuário onde a salinidade é menor. E assim vão fazendo o seu circuito. E é por isso que é tão complicado você fazer uma usina maré motriz. Olha só a quantidade de organismos, muitos de interesse econômico, que você acaba prejudicando, né? Sem falar na movimentação dos barcos de pesca. E nos impactos que vem com a redução da maré, né? Alguns organismos precisam ficar certas horas abaixo, aliás, acima do nível do mar, até para se livrar de predadores, ostras, por exemplo. Se ficarem o tempo todo submersas, as estrelas do mar não vão dar sossego, vão acabar com a população de ostras. Vão aumentar em número e vão acabar com as ostras. Então é preciso que as ostras passem algumas horas do dia fora d'água, alguns mexilhões, enfim, por aí vai.
Bem, aqui nesse gráfico é para mostrar a importância dos manguezais para o ciclo de carbono. Na realidade, os manguezais são grandes sumidouros de carbono, né? Eles vão concentrando toda a matéria orgânica que vem do rio, vai depositando ali no meio do lodo, formando aquela lama rica em matéria orgânica. E o que ainda tem somado a isso, né, o carbono que o próprio manguezal retira da atmosfera durante o processo da fotossíntese, pega esse carbono, transforma em açúcares, né, e a gente vai ver, existem talvez trabalhos mais recentes aqui, mas esse aqui foi feito em Moçambique, onde tem um tipo de manguezal muito parecido com o nosso, e ele descobriu que aqui em 1 hectare por ano, em cada hectare, né, são acumulados 2 toneladas de, mais de 2 toneladas, 2 quase 700, 2 toneladas e 700 quilos de carbono por ano, certo? Então, se a gente multiplicar isso pelas áreas de manguezal, a gente vai ver que eles são importantes sumidouros, e é por isso também que é tão importante fazer a conservação dos manguezais, por conta desse papel de retirada, né, de gás carbônico da atmosfera. E esse gás carbônico, então, é transformado em folhas, essas folhas caem, essas folhas vão servir de alimento, de base do ecossistema, mas no final de todo o processo, uma parte desse carbono é exportada como nutrientes e a outra é fixada no lodo mesmo, até que algum evento catastrófico derrube as árvores e revolva, né, esse manguezal. Um evento catastrófico pode ser a gente também aterrando e destruindo manguezais. Vamos adiante. Aqui só um pouquinho da fauna de estuário, né? Aqui alguns que nos interessam bastante, o guaiamum, né? É, eu não sei se todo mundo gosta de caranguejo. Eu gosto de caranguejo, sim, mas eu não gosto de comer ele na casca. Eu tenho problemas com isso. Comer com martelo eu acho complicado. E ficar chupando essas patinhas peludas também não me apetece muito. Parece que eu estou comendo uma caranguejeira. Mas, enfim, economicamente é muito importante. Se você for hoje lá no mercado, nos mercados da cidade, no Oitizeiro, Mangabeira, seja o que for, vai ter alguém lá com algumas cordas de caranguejo. Se você for na praia, num barzinho qualquer, vai ter caldinho de caranguejo, enfim, ou caranguejo inteiro, né? Também é servido. Uma outra espécie, essa eu acho até que tem um paladar melhor que o próprio guaiamum. Ele fica mais na água, então ele tem menos gosto de lodo. É o siri azul, é bastante comum por aqui. Esse aqui, eu acho que é o chama-maré. Quem andou já perto de manguezal já viu esses caranguejinhos fazendo sinais assim. Isso é uma forma de determinar território, né? São territorialistas. E por aí vai. Além disso, tem vários moluscos, algas, enfim, os estuários são altamente produtivos e são economicamente, para a produção de alimentos, muito importantes, né? Vamos terminar aqui rapidinho, já avancei um pouquinho no horário. Aqui é um fluxo de carbono típico, isso aqui é de um estuário na Suécia, tá? É diferente dos nossos, mas a gente vai ver que boa parte dessa produção primária aqui, de 1.100, 300 vai entrar aqui no fundo, quer dizer, os estuários são realmente sumidouros de gás carbônico, tá? A gente tem que proteger eles, evitar escavações, dragagens, o máximo possível, para que esse carbono fique preso lá no fundo, tá? Desses 300, somente 20, não sei qual é a unidade, quilos, toneladas, sei lá o que for, porcentagem, volta para a coluna de água e vai né, alimentar parte da fauna aí, ok? Aqui, valores em toneladas ano.
adiante. E por fim, falando ainda de estuário, o problema da antropização, né, que é a invasão dos humanos dos estuários. Os estuários são muito interessantes para a espécie humana, isso desde sempre. Se você for ver onde estão os maiores portos comerciais do mundo, opa, gelou? Vocês estão ouvindo ainda? Sim. A minha imagem congelou aqui, não sei porquê. Mas enfim, vamos terminar aqui. Ah, os portos no mundo inteiro, Hamburg, Londres, no Rio Tamisa, Pequim, enfim, o mundo inteiro. Sempre os portos começam em um estuário. Por quê? Porque são águas abrigadas, né? Além de serem águas abrigadas, se você subir mais um pouco, você vai ter água doce, que é um recurso importante, vai ter pesca, alimento, né? Proteína, e acesso a partes internas do continente. Então, as maiores cidades do Brasil também não são exceção das cidades que têm, dos estados que têm contato com o mar, né, com o Atlântico, é, todas elas começaram em um estuário. Aqui começou em Cabedelo, nada feito. Mas se você começar lá no sul, tá dando pau aqui, paciência, vamos adiante, sem câmera. Porto Alegre, certo? Esqueci o nome lá do rio, enfim. Florianópolis não tem estuário, mas Itajaí é o grande porto de Santa Catarina e é um estuário do Rio Itajaí. Paranaguá é um estuário gigantesco e Santos é um estuário gigantesco e assim por diante, né? A colonização do Brasil começou em estuários e é natural que eles se tornem então tão densamente habitados e impactados, né? Poluídos, com dragados, enfim, isso é bastante comum. Aqui algumas imagens locais, isso aqui é no Renascer, a linha do trem que vai para Cabedelo, né? Aí é mostrando a ponte. Aí nessa imagem a maré está cheia e a imagem é linda, assim, bucólica, bonita, né? O estuário e o espelho de água. Mas quando está na maré baixa, é um terror. Tem sofá, geladeira, televisão, pneu, tem o diabo escondido aí embaixo dessa lâmina de água, certo? Um monte de lixo e poluição. E aí existe vários aspectos, né? Inclusive nessa região, quando eu mostrei água, eu encontrei giardia, que é um protozoário que dá uma diarreia violenta, né, nas pessoas. Então você vai lá e come uma ostra com giardia, você vai passar muito mal. É o excesso de nutrientes que pode causar eutrofização da água, morte dos peixes por falta de oxigênio, etc. A contaminação química, às vezes tem uma lavação de carros ligado diretamente no estuário. Então vai sabão, graxa, um monte de coisa direto para o estuário. E contaminação biológica, principalmente por conta de esgoto. E aqui em João Pessoa, em particular, isso é algo que passa por todas as camadas sociais. Tem gente muito rica jogando esgoto in natura no rio, tem gente muito pobre jogando esgoto no rio, indústrias, comércio, enfim. Parece que o pessoal não dá muito valor aos rios. Aqui em João Pessoa existe uma expressão que não sei se só em João Pessoa, em toda a Paraíba, é jogar no mato, né? Você não quer mais alguma coisa, você não joga no lixo, era jogar no mato. Isso era verdade. Nesse vale que tem aqui perto
da universidade, de frente para o hospital universitário, uma vez foi feita uma limpeza daquela área, e foi um absurdo a quantidade de lixo que foi encontrado lá. Realmente, sofá, televisão, geladeira, pneu, o diabo. Foram dúzias de caminhões para retirar o lixo que estava jogado naquele vale. E até muito recentemente você via gente chegando com o carro ali, abrindo porta-mala e despejando todo tipo de lixo. Inclusive, limpa-fossa, caminhões limpa-fossa. Esses, quando eu pegava, eu ligava direto para a Secretaria do Meio Ambiente e, de tanto levar multa, né, de serem dedurados, eles pararam de fazer isso aqui. Mas estavam jogando direto nos rios aqui, né? Os limpa-fossas. Voltou, vai entender, né? Voltou não, está cristalizado. Adiante. Aqui alguns tipos de paisagens de estuário, né? Isso aqui, o primeiro pântano salgado, são mais comuns no hemisfério norte, tá? Em regiões temperadas. Aqui são estuários tipo fiordes ou tipo com águas frias. Eles são muito importantes durante a primavera e verão porque produz muito fitoplâncton, e daí junto com o fitoplâncton vem o crio, né? E as baleias vão lá fazer engorda. Aqui é um fiord, nesse canto inferior direito, tá? É um estuário escavado por geleiras, e aqui o estuário do rio Mamanguape. Tá? Aqui, inclusive, que vocês estão vendo, não são troncos, são peixes-bois que ocorrem lá naquela região do rio Mamanguape. Tá? E, por fim, os estuários também acabam sendo um local que as pessoas mais pobres procuram para morar, porque ninguém que tem dinheiro vai querer comprar um lote no manguezal, né? Vai morar numa palafita, onde a água sobe todo dia, chegando perto do assoalho da casa. Esse que vocês estão vendo aqui é atrás do antigo forroque. Não sei se alguém aí sabe do que se trata o forroque, mas ali no viaduto do lado do shopping Manaíra, certo? Do outro lado da estrada tinha um local de eventos grandes, né? E por trás desse local de eventos, então tem essa invasão aí. E é um local terrível, né? Porque totalmente insalubre, não existe banheiro, não existe formas possíveis de se fazer esgotamento sanitário nessa região. As pessoas fazem as necessidades dentro de um saco de supermercado, dão um nozinho e jogam pela janela. Quer dizer, durante a maré, esses saquinhos ficam boiando e vão embora ou não, né, se não engalhar em nenhum lugar com a maré. Aliás, isso é uma característica de João Pessoa, onde os grandes bolsões de pobreza ficam escondidos. É diferente do Rio de Janeiro, ou mesmo de Curitiba, minha cidade, onde você está passando por uma via e você vê as favelas onde estão, você reconhece, né? João Pessoa é cheio de favelas, mas elas ficam escondidas. E isso é ruim, porque está longe dos olhos, você pensa que elas não existem, você esquece que elas existem, né? Mas tem uma população grande, crianças que vivem em condições bem, né, precárias, com violência, né? E criança que cresce num ambiente violento se torna um adulto violento, e o que a gente está vivendo hoje, né, é o resultado do esquecimento dessas pessoas. Então, se vocês um dia tiverem oportunidade de trabalhar em alguma ONG, alguma coisa assim, vamos olhar por essas pessoas.
A minha esposa, por exemplo, trabalha com a comunidade São Rafael, que é aqui pertinho, aliás, da universidade, com economia solidária. E eu faço ajudas de outras formas, mas essas pessoas precisam ser assistidas. E logo que eu cheguei aqui, eu reparei nesse fato, né? Eu disse, esses meninos que estão hoje nessa violência vão ser os nossos algozes. E eu vou falar de uma forma bastante crua, mas quem nasce num local desses, os meninos logo cedo acabam sendo recrutados ou pelo crime ou pela prostituição, ou vão ser prostitutos ou vão ser bandidos. São poucas as alternativas que se oferecem nesses locais. E a culpa é nossa, porque a gente virou as costas, basicamente. Então, no estuário do Rio Paraíba, tanto do lado de cá do estuário, como também lá em Santa Rita, outros municípios, né, a gente vai encontrar populações muito carentes, demandando muita atenção e cuidado da gente. Então é isso, pessoal. Era o recado que eu tinha para hoje. Se vocês têm alguma pergunta, agora é a hora. Eu vou interromper a gravação. Tem alguém acordado ainda? Professor, eu tenho uma dúvida.